No último sábado, entrou em vigor no país o Defeso Eleitoral. Nesse período, os agentes públicos que pretendem concorrer nas eleições de outubro estão proibidos de inaugurar obras e nomear funcionários. A campanha eleitoral inicia em 16 de agosto. Até lá, a Justiça Eleitoral está de olho na propaganda antecipada, caracterizada pelo pedido explícito de voto ou a intenção de influenciar o eleitorado de formas implícita ou explícita. O candidato ou pré-candidato, ele deve se abster de fazer essas propagandas e, em fazendo, o Tribunal Regional Eleitoral é o órgão competente para julgar um eventual processo de propaganda irregular, uma propaganda antecipada nesse período de pré-campanha. Desde sábado está em vigor o Defeso Eleitoral, período em que os agentes públicos no exercício de mandatos com intenção de concorrer às eleições são proibidos de participar de inaugurações, contratar shows com recursos públicos, de nomear, remover ou transferir servidores. Além disso, os canais oficiais dos governos estaduais e federal precisam excluir símbolos, imagens ou quaisquer elementos que remetam ao pré-candidato. A propaganda antecipada e a conduta irregular vedada pela Justiça Eleitoral podem acarretar em multa e até a cassação do diploma, mesmo depois que o candidato estiver no exercício do mandato. Qualquer cidadão, o Ministério Público, são órgãos, né? E os próprios partidos, os pré-candidatos, eles ficam fiscalizando nesse período pré-eleitoral. E qualquer demanda indevida, né, qualquer ato indevido, ele é denunciado pelo Ministério Público ou pelos partidos que entram com processos e, como já disse, o órgão competente para julgar essa eventual propaganda irregular é o Tribunal Regional Eleitoral. As regras desse período garantem a equidade entre os futuros candidatos. Imagina um jogo de futebol e um dos times começa a jogar 10 minutos antes ou começa com 12 jogadores. Então ninguém ia aceitar isso. Então, na eleição também é assim. Então, as regras, elas ajudam a fazer com que aqueles que têm mais poder, mais dinheiro, mais visibilidade, não levem tanta vantagem em relação àqueles que não têm essa visibilidade. Os candidatos serão definidos nas convenções partidárias entre 20 de julho e 5 de agosto. Entre o dia 6 e o dia 15 de agosto, os partidos registram as candidaturas. Em 16 de agosto, começa a campanha eleitoral nas ruas e internet. No dia 28, inicia a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. O que a gente espera de alguém que se coloca como querer ocupar o cargo público é que ele siga as regras. É que ele mesmo siga, mas nós sabemos que não é bem assim. Por isso que é importante que tanto a Justiça Eleitoral quanto os próprios cidadãos saibam como compreender o que é que pode, o que é que não pode, porque quem é que sai perdendo quando as regras não são seguidas, quando tem um candidato que tem um poder maior do que o outro, o próprio cidadão que não vai ter uma condição de equidade, de igualdade para fazer a decisão do seu voto.